Hello! Sejam bem-vindos a mais um episódio do By The Sofa. E hoje eu tenho uma convidada ilustre, especial. Ela é empreendedora, ela tem uma empresa de acessórios. Ela é formada em design de joias. Ela é casada, tem 2 filhos lindos. E ela é a Paula! Oi, obrigada. Obrigada pela apresentação, pelo convite. Eu tô muito feliz de estar aqui. Obrigada mesmo, Théo. Eu tô muito feliz de te receber aqui no nosso episódio. Que eu acho que a gente tem tantas coisas pra trocar nesse bate-papo que a gente vai ter agora. E, gente, a Paula, ela tá aqui porque ela carrega muita autoridade quando a gente fala em acessórios. Eu acho que essa é uma dor de muitas pessoas, de muitas meninas, de muitas mulheres. Que é a questão de… Meu Deus, como que eu vou compor um look? Aonde que um acessório entra? Aonde que um acessório cabe dentro do look que eu tenho? Dentro do meu estilo também. Sim, sem dúvida. Então, a Paula carrega muita autoridade sobre isso. Ela vai compartilhar muito disso com a gente hoje. Com certeza, vai ser um prazer. Ai, o prazer é meu. Mas eu acho que o nosso… Assim, eu sempre falo que o pontapé do nosso episódio é… Como que a moda entrou na sua vida? E eu acho que não podemos fugir dessa pergunta para começar a nossa conversa hoje. Sim, com certeza. Então me conta por onde que a moda entrou na vida da Paula. Tá, então vamos lá, gente. Voltando um pouquinho, né? A minha mãe sempre teve isso no DNA dela. Então, a minha mãe sempre trabalhou com moda. Não com acessório, né, propriamente dito, mas com roupa. E desde pequena, eu e minha irmã, a gente sempre ouviu e viveu muito isso. Tanto que a minha mãe é um ícone fashion. Ela é maravilhosa, assim. Ela é realmente uma inspiração pra mim, pra minha irmã. E ela está ativa na marca que nós temos. Que acho até legal comentar isso. Então, até pra contextualizar, né? De onde vem essa autoridade que você comenta. Sim. Então, faz 12 anos que eu e minha irmã, que é minha sócia… Temos a Estilo, que é uma marca atacadista de acessórios. Sim. E essa marca foi fundada pela minha mãe. Eu lembrava disso. Ela que começou tudo. Isso. Eu lembrava disso, porque quando… Gente, detalhe, tá? Eu tinha uma loja e eu revendia as peças da Paula. Ou seja, da marca dela. Foi assim que a gente se conheceu. Exato. E eu lembro a primeira vez que eu fui na loja, que você compartilhou. Ai, quem começou foi minha mãe. Minha mãe ajuda nos desenhos das peças e tudo mais. Enfim, precisava fazer isso pra Ela é super moderna, assim. Na época ela tinha uma sócia que não está mais com a gente. Então, atualmente, né, somos eu e minha irmã. Mas a minha mãe, ela sempre esteve dentro ali desse mundo. Então, o meu contato com a moda, de maneira mais indireta, vem desse lugar, né, da minha mãe trabalhar com isso desde que eu sou criança. Sim. Mas, há 12 anos, quando eu entro na Estilo, aí que realmente começa pra valer um olhar mais cuidadoso, né, pra esse universo. E eu sempre fui um pouco mais minimalista, mais low profile, assim. A gente. Exato. A minha irmã, ela já é uma pessoa, assim, mais fashion. E desde sempre, eu lembro dela criança, colocando o salto da minha mãe pra brincar em casa, sabe? Sim. E eu era um pouco mais desencanada, mais descontraída, assim, nesse sentido. Mas a hora que eu começo a trabalhar com acessório, inevitavelmente, isso acende algo dentro de mim que me encanta e que me faz… Hoje, prestar muita atenção, né? Eu de fato gosto e me identifico muito com moda. Sim. Então, virou algo do meu dia a dia, né? Hoje em dia, até você fala, né? Tem pessoas que têm dúvida. Pra gente, você que teve loja também, né, Théo? Sim. É algo tão natural. Tão natural, sim. Mas pra muitas pessoas, eu sinto isso no meu dia a dia, no meu trabalho, ainda é uma dúvida, né? Ainda é uma incógnita de como usar, de como fazer. Sim. Então, de fato, existe assunto pra gente conversar aqui. Muito! E muitos podem se beneficiar, porque a gente acha que é algo muito comum, mas tem muita gente que ainda se perde, né? Exato. Em como agregar o acessório no seu dia a dia. Total! E eu acho que assim, por ser algo tão natural pra gente… Pra mim, pelo menos, foi essa a minha descoberta, assim. Quando eu comecei a postar mais conteúdo de moda dentro do Instagram, que eu comecei a me posicionar mais nesse lugar de… vou ser uma referência, quero ser uma referência, quero ajudar outras pessoas a se vestir. Foi aí que eu tive um estalo, assim, na minha mente, que eu falei… Caraca, não é todo mundo que tem a facilidade de compor um look igual eu tenho. E eu não sabia, tipo, porque pra mim foi sempre algo tão natural. Assim, é parte da minha essência, é parte de quem eu sou. Então, desde muito pequena, envolvida com moda, fez com que eu, de fato, falasse assim… Caraca,
realmente, tem pessoas que não têm essa facilidade. E a gente tá muito aqui hoje falando de acessórios, porque a gente vai ajudar essas pessoas. Então você, com certeza, que tem dúvida, hoje a gente vai te ajudar. Você vai sair daqui com dicas bem básicas, dá pra gente transformar muita coisa, né? Exatamente. E eu acho que assim, a primeira coisa que eu penso quando eu falo em acessório, e eu acho que isso desde sempre, minha mãe também sempre foi uma pessoa que me inspirou muito, minha mãe sempre foi uma pessoa de usar muitos acessórios. Legal. A minha mãe sempre… É legal quando vem de casa isso, Não, né? é muito bom. Então assim, a minha mãe, ela era a pessoa que usava muito lenço, mas também ela misturava com joia, ela misturava com acessórios que às vezes era biju. E que tava ali, tipo, perfeito, uma composição linda, um look incrível. Então eu tive sempre esse referencial. E foi aí que, pra mim, eu acho que surgiu esse lugar de como que os acessórios, eles são peças-chaves dentro do nosso guarda-roupa. Total. Então, assim, quando a gente fala num closet, eu acho que a gente hoje não tem como desvincular um closet completo com peças, acessórios, e eu digo brinco, colar, pulseira, anel, um piercing falso, mas tipo um piercing que você vai encaixar ali como acessórios chaves pra gente ter. E eu acho que eu queria que você trouxesse um pouquinho desse lugar de desenvolver um pouco sobre o poder mesmo dos acessórios, peças, assim. tá. O que hoje, principalmente você que teve esse estralo, assim, esse despertar dos acessórios quando você entrou na marca, o que isso mudou pra você? Como que você enxerga esse lugar de o poder dos acessórios mesmo numa composição, na criação de um look? Tá, legal. Eu acho que é até bacana puxar o gancho que você colocou, né, de que nós somos mais minimalistas. Então, eu acho que, independente do estilo da pessoa, mas talvez até um pouco mais para quem é minimalista, o acessório vem com uma força e um poder muito grande, muito expressivo. Sim. Porque eu, no meu dia a dia, acabo sempre optando por peças mais clean, peças mais básicas, digamos assim. Sim. Então é um jeans, como você tá, uma alfaiataria com uma camiseta branca, como eu tô. Então são roupas que, se não tivessem o acessório, ficariam muito sem graça, pouco interessantes. Total. Né? E aí que a gente vê como ele, de fato, consegue transformar, o poder que ele tem. Sim. Então, eu sinto isso. Muitos ícones que eu acabo seguindo para me inspirar em termos de moda, né? Inspiração de look, como me vestir. Eu sempre percebo que a cerejinha do bolo vai estar no colar, no brinco, no cinto. A hora que você tira essas camadas, né, Sim. mais sutis, você acaba ficando com algo muito cru, muito de fato sem graça. Sim. Né? E é interessante que, além de o acessório conseguir elevar e sofisticar a produção, ele ainda consegue direcionar para diferentes caminhos uma mesma base. Não, completamente. Exatamente. Porque é o momento que a gente começa a enxergar como que um look diferente, assim, né? Vamos supor, eu e você, a gente pode estar exatamente com a mesma peça. Sim. Com a mesma composição de look. Então eu posso estar com uma calça de alfaiataria e uma t-shirt branca. E a gente vai ter looks completamente diferentes. Porque é sobre a essência. De como a gente vai complementar, né? Exato. Então, foi aí que eu enxerguei isso. E hoje, no dia a dia, falando de maneira mais prática, a hora que eu me visto e me olho no espelho, enquanto eu tô só com a base, eu não vejo muito. A hora que eu complemento com um brinco, e até é interessante isso, por eu trabalhar com acessório e por eu ter à minha disposição uma variedade enorme, né? Para mim é algo fácil, é algo acessível. Eu acabo muitas vezes escolhendo primeiro o acessório e depois a roupa. Meu, tudo. Porque eu acho ele tão poderoso que tem dias que eu paro e penso, eu quero colocar um brinco enorme. Aí eu vou trazer até uma informação mais técnica. Sim. A gente tem brincos eletroformados, hoje é disponível no mercado, brincos eletroformados, que são brincos que são vazios, ocos por dentro. Tá, então são mais leves. Exato. Então isso te possibilita usar uma peça grande com conforto. Maravilhoso, né? E a gente… esses brincos que a gente chama de brincos protagonistas, né? Eles são de fato protagonistas porque eles que vão fazer o tchan do look. Sim. Então tem momentos em que eu acabo primeiro escolhendo o brinco que eu quero usar para depois ver o que vem de depois. resto, sabe? E acaba que o meu armário é muito clean. Né? Quando você abre, assim, não tem muita estampa, não tem muita cor. E aí eu brinco muito com o acessório, eu trago a cor no acessório. E eu vou estender até um pouco, né? A gente tá falando bastante sobre brinco, colar. Eu acho que eles são, assim, completamente chaves, indispensáveis. Mas aí a gente pode complementar com cinto, lenço, bolsa, óculos. Então, de maneira mais ampla, né? Nessa gama um pouco maior de acessórios, de fato, a gente vai conseguir
construir ou desconstruir algo muito mais interessante, né? Sim, e eu acho que isso é assim, eu acho que essa é a graça dos acessórios, assim. É você poder usar, às vezes, só um brinco, mas assim, um brinco que vai ser mais pesado, que assim, pesado não pesado. Pesado mas, tipo, no sentido de presença, né? Exato. Então, assim, um brinco que vai ter mais presença, um brinco que. Um anel que vai ser mais, tipo assim. A gente chama, Theo, de peças statement. Exato. Né? São aquelas personas grandes que vão fazer que vão o look. roubar a cena, fazer o look, que fazem total diferença. E eu acho que e isso pra qualquer estilo, e eu gosto de trazer isso, porque às vezes, por nós duas sermos minimalista, por exemplo, para uma mulher que ela é maximalista, por exemplo, ela vai usar e ela vai abusar dos acessórios em volume, em tudo. Vai ser no anel, vai ser no bracelete, na pulseira, vai ser num colar com bastante presença, vai ser num brinco, mas que tem mais presença também. Então, eu acho que o legal do acessório realmente, a graça, como eu tava dizendo, né, do acessório, é a gente poder brincar com ele e fazer as combinações da maneira que a gente, fizer parte da gente mesmo. Então, eu acho que até um exemplo que, vamos supor, você pode trazer, e eu também vou complementando no que eu também for pensando, assim, se a gente tivesse, assim, uma calça jeans e uma camisa branca, como que você criaria esses looks, talvez, assim, falando de acessório, tipo, pra trazer diferentes comunicações através do mesmo look. Porque assim, gente, eu acho que uma coisa que é uma pergunta que sempre surge muito, pelo menos no meu Instagram, assim, é o lugar da dúvida de… eu tenho poucas peças no meu armário, eu não sei fazer tantas combinações. Mas eu acho que o acessório, ele pode ser muito crucial para trazer… a mesma roupa, você vai usar uma calça jeans com uma camisa branca. A gente não precisa ter 1 milhão de roupas, né? Pra conseguir chegar em resultados diferentes. Vale a pena ter 1 milhão de acessórios. Vale, totalmente. Vale mais a pena totalmente. ter. E assim, brincadeiras à parte, mas assim, às vezes são poucos acessórios que você vai ter, mas que eles juntos comunicam uma coisa, eles separados comunicam outra, juntando A com C faz outro. Então eu queria que você compartilhasse um pouquinho sobre isso. E a gente acaba passando mensagens diferentes de acordo com o que a gente tá usando, né? Total. E eu vou responder sim, Theo, mas só um gancho que eu acho que é legal puxar antes, né? Quando você fala da base mais clean, de uma camisa branca e uma calça jeans, a gente acorda com diferentes moods, né? Então, tem dias que a gente acorda uma pegada um pouco mais clean, mais basiquinha. De repente, a gente acorda querendo usar um pouco mais. Você pode estar com a mesma roupa e fazer essa brincadeira só no acessório, né? Sim. Então, indo daí para uma resposta, né, mais objetiva. Sim. Eu acho que, assim, algumas coisas que a gente não vai errar, tá? Você tá de calça jeans, tá de camisa branca e você quer estar chique e atemporal. Uma Riviera, que é um colar, né, formado com zircônias ou diamantes, depende aí se é uma joia ou semi-joia, né? Então, uma Riviera bem clássica, com uma corrente dourada, alguma malha interessante. Depois eu posso até citar algumas que são super comuns, assim, que também são super atemporais. Um brinco ponto de luz e anéis menorzinhos. Você tá extremamente elegante. Sim. Tá? O seu look não estará sem graça. Ele vai fazer total diferença. Só uma camisa e só um jeans não entregam muito sobre uma personalidade, sobre uma identidade. A hora que você entra com uma Riviera, com um ponto de luz, você já passa uma mensagem sobre uma mulher elegante, chique. A gente fala do effortless chic, né? Chique sem esforço. Então, eu acho que aí você cria uma primeira produção. Sim. Agora, se a gente muda completamente e a gente coloca uma correntona… Não sei se você conhece a Grumê, que é uma corrente de elos maior, mais pesadona. E coloca um brinco botão, um brinco grande, mais over. Você já leva a produção para um lugar muito mais moderno. Sim. Né? Você consegue trazer… comunicando você tá sendo fashionista totalmente, ali. Exato. Até um exemplo, o colar que eu tô usando para quem estiver nos vendo. Exatamente. Não só ouvindo, quem estiver ouvindo depois mata a curiosidade no vídeo. O colar que eu tô usando é um colar que traz um pouco dessa informação mais fashion, né? De mais informação. Então, eu acho que isso acaba mudando completamente o resultado da produção, o resultado da mensagem que você quer entregar. Completamente. Vou trazer um exemplo bem prático, que esse ano ficou muito vivo e durante meses, né, eu e minha irmã, a gente teve que lidar muito com isso. A moda do boho chique. Tá.
muitas pessoas com dúvida. Como eu entro na moda boho sem precisar investir em peças muito marcantes? Sim. Porque as jaquetas de couro com franja são peças super caras. Não, caríssimas. E que às vezes você vai usar só naquele período da moda, né? Exatamente. E tem pessoas que se identificam com essa pegada mais boho e que vale a pena o investimento. Mas muitas outras querem aproveitar o gancho, querem estar modernas, atualizadas, mas não necessariamente tem ali na sua essência essa pegada boho. Então aí a gente entra com um acessório para ajudar. Com certeza. Como eu comentei, eu tenho loja, né? O que a gente fez, por exemplo, na nossa marca? A gente trouxe peças que entregavam, né, essa tendência, esse mood. Então a gente trouxe peças com medalhinhas penduradas, essa coisa meio boho chique. Peças com a cor turquesa, que é uma cor que estava super em alta. Marrom, então resinas no marrom, couro, que também tem tudo a ver. E aí a gente orientava o cliente, por exemplo, voltando para a base nossa, né, da camisa com a calça jeans. Sim. Jogando um cinto de couro, que tenha uma referência um pouco mais boho. Colocando uma correntaria, talvez com algum elemento no turquesa, né, plaquinhas. Você consegue entrar dentro dessa moda, entrar dentro desse mood, sem ter que investir tanto. Porque querendo ou não, é uma peça, vamos dizer assim, é uma peça que você já vai ter no seu armário. Exato. Porque que mulher que não tem uma calça jeans e uma camisa branca, né? Exato. Então, acho que esse poder, assim, de ter o acessório ali como um aliado, tanto na parte de você comunicar uma nova estética pra dentro do seu guarda-roupa mesmo. Então, como você trouxe muito bem, assim, o boho que tava super em alta, a gente poder ter ali elementos que vão comunicar aquele estilo, vamos assim dizer. Vão nos ajudar, né? Nós duas, por sermos mais minimalistas, não sei, Théo, se você se identifica super com boho, mas não é muito a minha vibe. Não me identifico. Mas em algum momento, a gente se pega, tipo, pô, seria legal. Nossa, né? Por que não? Ele passa uma coisa de uma atualização, né? Sim. Então, eu falo, mas aí eu não preciso necessariamente mergulhar num look de couro, numa coisa muito pesada, e posso vir com um acessório e brincar. Sim. Né? Então eu acho que isso prova muito o poder que de fato as peças têm, né? O quão significativas elas são nesse lugar de direcionar o resultado das nossas produções. Não, assim, eu amo enxergar essas possibilidades que a gente tem, porque às vezes a gente se limita tanto. Sim. A gente se limita na roupa que a gente tem, daí a gente começa a pensar que a gente precisa comprar mais roupa. Totalmente. Daí a gente joga a culpa na roupa, porque eu não tenho roupa pra sair hoje, porque eu não consigo mais criar nenhuma composição dentro do meu look. E às vezes o que falta é o elemento do acessório. Então, e como você disse também, às vezes não é só o acessório, a joia. Às vezes é um acessório de tipo, talvez uma bolsa nova que você pode investir, um sapato novo que você pode ali ter e que vai ser um sapato versátil, que você vai usar. Assim como você vai usar a calça jeans e a camisa, às vezes você não vai precisar nem trocar o sapato nessa composição com as mudanças de acessório que você trouxe. Então, assim, isso é muito legal. Eu acho que esclarece muito as dúvidas de muitas mulheres, de muitas meninas, porque eu acredito que elas… Assim, é muito do que as mulheres sentem, assim, às vezes. Eu não tenho roupa, eu não sei como criar algo novo com as roupas que eu já tenho. Tipo assim, é uma junção, né? E a gente tem que ir testando, experimentando, né? Porque eu acho que quanto mais a gente brinca, melhor a gente fica. Sim. Mais facilidade a gente vai tendo para enxergar como fazer isso. E eu também, uma outra dica que eu acho que é legal, é válido. Eu tenho, gente, muitas pastas salvas. Muitas. Muito. Então, quando eu acordo meio na dúvida, até eu que vivo, né, esse mundo e que estou diariamente em contato com isso. Quando eu acordo na dúvida do que fazer, eu abro pastas de inspiração e aí a gente cai naquilo que você falou. A gente acha que não tem, a gente tem o que precisa. Sim. Basta um pouco de criatividade e um pouco de treino de como a gente brincar. E, claro, investir em algumas peças mais coringas e mais chaves, Exato. né? Eu acho que até uma pergunta que eu vou te fazer, que eu acho que cabe perfeitamente para esse momento, é que para as meninas e mulheres que têm mais dúvida na hora de escolher um acessório, eu acredito que tem muitas pessoas que ainda não tiveram despertar para a necessidade do acessório. Então, eu super invisto em acessório. Não, tem gente que vai começar, talvez, a partir desse podcast, investindo em acessório e pensar nesse lugar de
do acessório também ser o protagonista ali do look, sabe? Sim. E pensando nisso, eu queria muito que você desse algumas dicas de acessórios. Eu acho que os acessórios… Acho que a primeira pergunta seria assim. Quais acessórios você acha que são atemporais para permanecer ali no closet dessa mulher e que vão ser realmente esses acessórios que, por mais que eles sejam atemporais, eles são acessórios que vão sempre dar um tchazinho assim no look. Tá. Então Acho vamos que lá. essa é A primeira. Eu acho muito legal a gente sempre investir em argolas. Amo. Não pode sei faltar. viver sem. Não tem como. Eu tô de argola hoje. Na dúvida, quando eu não sei o que usar, eu tenho sempre alguma argola ali na mão. Ponto de luz. Tá? Também é um coringa. O ponto de luz, você vai conseguir usar ele de um casamento, de um evento, até o seu dia a dia. Eu, inclusive, vou em muitos casamentos só com ponto de luz e Riviera. Que é outro que eu comentei, que eu acho que é um super coringa. Uma peça muito versátil. E como eu comentei, conforme a gente vai treinando o nosso olhar e usando e experimentando de maneiras diferentes, a gente vê como é possível você ir realmente do dia a dia, do street style, de uma camiseta com shortinho e chinelo, até uma produção bem elaborada de um evento. Então, assim, argola, ponto de luz, Riviera. E eu acho que vale muito a pena também investir em correntes. Aí depende do gosto da pessoa, né? Malhas no dourado, no banho de ouro, ou no prateado, no banho de ródio. Porque elas vão ajudar a construir camadas, elas vão deixar a produção um pouco mais interessante. Elas podem ser usadas sozinhas, fica mais minimalista. Ou, como eu comentei, em camadas, traz um resultado um pouquinho mais expressivo, né? Com um pouquinho mais de identidade, um pouquinho mais de personalidade. Então, acho que não tem como a gente querer inventar e criar muita coisa se a gente não tiver algumas correntes douradas ou prateadas ali no nosso portfólio. Sim. E indo para algo um pouquinho mais extravagante, e eu sugiro fortemente, quem não testou, experimente ter. Eu acho que vale muito a pena a gente ter brinco-botão. Esse brinco protagonista, esse brinco mais statement que a gente falou. Eu acho que aí você vai estar bem servida para diferentes ocasiões, né? A argola para algo mais dia a dia, o ponto de luz que também pode ir no dia a dia, mas pode atender uma produção mais sofisticada. E um brinco como o que você tá, que é um brinco, né? Um botãozão grande que tem resina, por exemplo, ele acaba trazendo uma personalidade, um estilo pro look, pra produção final muito legal. E que às vezes você pode usar só ele e tá tudo bem. Por isso que eu acho que ele é um salva-vidas, assim, total. Na dúvida também, às vezes, quem não tem um vestido pretinho básico, né? Vamos colocar. Um vestido pretinho básico, se você coloca uma argolinha, você tem uma produção X. Se você coloca um brinco desse, você tem uma produção Y. Então, mesmo para as pessoas que são mais discretas, e a gente vive muito isso no nosso dia a dia na loja, a gente sempre fala para que elas experimentem e tentem e façam um teste, se vejam com essas peças maiores. Porque não necessariamente elas vão te deixar distante do seu estilo, digamos assim. Nunca. Não, né? Eu acho que até a gente que voltando pro nosso minimalismo… Exato. A gente consegue usar de uma maneira que casa com a nossa personalidade, né? Não nos tira desse lugar, né, em que a gente se identifica. Né? Eu não consigo usar, mesmo trabalhando com um monte de variedade, opção, eu não consigo usar nada que eu não me identifique. Sim, eu também não. Né? Então, assim, eu preciso me sentir bem. E aí eu vejo que às vezes existe uma resistência para peças maiores. E aí eu falo, tenta, experimenta. Porque eu acho que aí você fecha um portfólio muito rico, muito interessante, de peças bem chaves que vão te atender, sabe? E querendo ou não, como eu disse, são peças atemporais, né? Super. São peças que, tipo, permanecem. Eu acho que… 12 anos no ramo, a gente tem toda a coleção. Olha. Toda a coleção. E vende em toda a coleção. Então, existe uma demanda, né, do mercado para esse tipo de produto. É super atemporal. E você acha que essa resposta que você acabou de me dar… Vou te puxar outra pergunta e vamos ver se a resposta vai ser a mesma. Tá. Mas você acha que essas mesmas peças que você acabou de trazer são as peças que você indicaria para uma pessoa que está começando agora a comprar os acessórios? Porque assim… é a gente ter as peças que são versáteis e atemporais, que foi o que você acabou de me responder. Você acha que para quem tá começando agora também eu acho que seria a mesma resposta, né, Paula? Eu acho que é bem parecido. Eu acho que eu acabei sendo mais objetiva, mais sucinta. Daria pra gente abrir um pouco o leque. Eu não comentei, por exemplo, de anel.
E eu acho que anel, a gente fala muito com as mãos. Sim, né? Inclusive tem vários conteúdos na internet da mensagem que o anel passa quando usado em cada dedo. Então, o anel do dedinho passa uma mensagem de autoridade, de empoderamento. Anel no indicador passa a mensagem X. Então, eu não lembro de cabeça todas, tá? Não lembro, mas existe isso. Mas eu acho que, de fato, os anéis passam, sim, uma mensagem também. Então, complementando a resposta anterior e vindo, né, para a mulher que quer iniciar, eu acho que é legal você pensar em todos os elementos. Sim. Se você vai iniciar investimentos em acessório, treina o seu olhar, né? Sim. Pesquisa um pouco antes para entender aquilo que te agrada, aquilo que vai casar com a sua personalidade e procura ter um pouco de cada elemento. Então, olhar para o brinco. E aí eu comentei alguns clássicos, né? Sim. Argola, ponto de luz e botão. Acho que eles são, assim, super coringas. Colar. Ter alguma malha, alguma correntaria. Acho que também são super coringas. E não esquecer do pulso e dos dedos, das mãos. Porque aí eu acho que a gente acaba fechando um pacote legal. Eu também acho. Então, você investir em bracelete como esse que eu tô, que é um bracelete bem fino, clássico, maravilhoso. Eu não tiro ele do braço. Eu amo de paixão. Eu tenho um muito parecido. E que, tipo assim… Ele é maravilhoso. Eu saí… É que hoje eu não tô porque eu tô de manga longa. Mas assim, eu saí acho que ontem sem… Eu me senti pelada. Não é? Tipo assim, parecia que faltava algo. Sai sem brinco. Não, isso não pra mim não existe. Nem pra mim, não existe. Parece que, tipo assim, eu de verdade, parece que eu estou… Tá faltando algo. Não. Eu posso estar com a roupa mais linda do mundo. Se não tiver um brinco, não tá acabado o negócio. Pra mim, assim… Não, parece que alguém vai ficar só olhando no furo da minha orelha. Eu também não consigo. Eu que tenho um monte de furo. Não importa o brinco que seja, né? Não importa. Pode ser uma bolinha, eu não saio. Só um… E façam essa experiência. Olhem, assim, no shopping, na rua, no restaurante. Não tem mulher sem brinco. Não tem. É porque, de fato, o acessório, ele vai ser a cerejinha do bolo ali. Sim. Né? Então, eu acho que faz total sentido. E aí, eu falei de bracelete mais fino, mas é legal para quem também tá começando, investir em pelo menos um bracelete um pouco maior. Um pouco mais estruturado, né? Exato. E aí a gente sempre dá dica desse bracelete maior ser usado numa produção mais clean, mas também ser usado por cima da camisa branca que a gente estava falando. Sim. Ele vai trazer uma informação de moda. Muito legal. Ele vai elevar o seu look, né? Ele vai entregar, assim, algo muito mais interessante. Então é interessante, desculpa falar de novo, né? Imagina! É legal você também olhar para isso. Sim. E anel, como eu comecei, anel, assim, na minha opinião, igual eu falo que eu não saio sem brinco, eu também não gosto de sair sem anéis. Não. Eu acho que eles também fazem muita diferença. Faz. E eu acho que, assim, até pra gente que é casada, que usa aliança, tipo assim, a gente já tem um anel no dedo. Já. Se eu tiro… Eu também, é outra coisa que eu Me sinto muita falta. Então, assim, eu já tenho aliança, só que eu sempre gosto de complementar na mão que eu não tenho aliança, ou seja, na minha mão direita, eu gosto sempre de complementar com algum anel. Seja um anel mais delicado, ou pra um look que nem agora, que tipo, eu tô inteira de jeans. Ter um anel que tem mais presença, eu acho que isso também ajuda muito. Muito. E pras mulheres, assim, uma coisa que eu quero só puxar um gancho de algo que você falou aqui, que é sobre… por mais que a pessoa esteja começando agora a investir, né, pensar em acessório, começar a investir em acessório, ela tem tanto o brinco mais delicado, então um brinco mais, vamos dizer assim, minimalista, a um brinco que tem mais presença ali. Sim. Eu acho isso tão importante, porque eu acho que a pandemia nos mostrou muito o quanto que os acessórios, eles podem sim comunicar além do nosso look como um todo. Porque eu lembro muito da época da pandemia, eu em office, assim, dentro de casa, né, em home office, fazendo reuniões, e é aquela coisa meio corpo, né? Tipo, ninguém tá vendo o restante do seu look. Não. Tipo assim, é até aquelas brincadeiras, né? Que a pessoa tava metade vestida de escritório, metade de pijama. Sim, lembro. Porque realmente ninguém tava vendo sua roupa inteira, né? Então, eu lembro que na pandemia eu investi muito em acessórios de brinco. Sim. Brinco e colar, né? Porque… literalmente, meio corpo. E né? eles praticamente que comunicavam. Porque às vezes eu tava assim, básica, porque querendo ou não tava em casa, então eu não ia pôr, tipo, um blazer pra ficar em casa. Não, eu tava, sei lá, com uma camisa, ou com uma t-shirt, ou com uma regatinha, tipo, canelada, alguma coisinha assim, uma baby look, enfim. E que aquilo sozinho ia ser tão simples. Principalmente quando a gente tá que nem no meu caso, que eu tava num cargo onde eu
eu precisava trazer mais dessa presença, Sim. desse lugar de responsabilidade. Eu também com cara de muito nova. Os acessórios eram, assim, aliados pra mim. Que legal. De pôr um brincão, por exemplo, e eu vou estar passando mais um lugar de… Eu tenho autoconfiança, Sim. eu sei quem eu sou. O brinco que eu tô colocando já está comunicando por mim. Então, ainda mais você que trabalha com moda, né, Theo? Passa uma credibilidade. E muito bem observado, porque na época da pandemia a gente vendeu muito bem. E no início, quando tudo começou e a gente ainda estava, né, entendendo o que estava acontecendo, a gente pensava, mas por que onde que as pessoas vão usar esse monte de brinco, de acessório? Sim. Mas é aí. E continua até hoje. Sim. Porque nunca mais voltou a ser o que era antes. E até hoje, né, a gente faz muitas reuniões online. Eu não tinha a quantidade de reuniões que eu tenho hoje online, né, antes da pandemia. Sim. Ela nos possibilita, as reuniões online, né, chegar em lugares que a gente jamais chegaria, né, fisicamente. Então, o acessório, de fato, assim, super bem colocado, ele faz muita diferença nesse momento, né? Ele consegue, e como você comentou, a gente gosta de passar uma mensagem sobre nós, né? Sobre quem nós somos, sobre nos posicionar, sobre nossa identidade. E quando a gente não tá fisicamente com a pessoa, é mais difícil. É mais difícil? Quando a gente mostra um pedaço do nosso corpo, é mais difícil. Então, a hora que a gente capricha nisso, a gente tem um olhado forte, como você mesma disse, né? Pra trazer essa credibilidade, né, em relação à nossa imagem. Com certeza. E o acessório, ele é uma extensão muito de quem nós somos, né? Então, a minha irmã fala muito isso, Theo, porque a minha irmã ela é muito fashion, muito produzida, muito arrumada. E na época da pandemia, eu lembro que eu tava meio desencanada e, né, eu ia trabalhar de roupa de academia. E ela falava, Paula, não pode. Porque chega um cliente, ele vai te olhar e ele vai ter uma primeira imagem sobre quem você é, a respeito do que você pode não falar nada. O que você estiver usando e vestindo vai passar essa primeira mensagem. Exato. E aí eu já tinha tido esse primeiro despertar lá atrás, quando eu comecei a trabalhar com isso, mas eu tive um segundo pós-pandemia. Eu falo que hoje em dia eu sou mais atenta e mais arrumadinha, assim. Eu tive uma fase que eu era bem desencanada, só que eu entendo com mais maturidade que isso faz muita diferença, né? Independente do que você faz, onde você trabalha, com quem você se relacione, né? Você vai passar uma mensagem X ou Y de acordo com como você se arruma, e o acessório tá aqui para ajudar a gente. Total, né? Total. E eu acho que assim, para as mulheres, é muito delas pegarem essas dicas que a gente deu. Então, desde os acessórios que são atemporais e que você pode investir sem medo, porque vai permanecer, como você disse, 12 anos no mercado, vendendo exatamente as mesmas peças, tendo a necessidade de ter nas coleções peças semelhantes, assim, digo, Margola, por exemplo. Sim. Porque tem essa procura. Então, acho que pra mulher que ela tem dúvida do que comprar, pra não ser algo descartável, vamos assim dizer, que ela vai comprar, usar naquele tempo, depois não vai usar mais. Não. As dicas que você deu são, tipo, perfeitas. Pra mulher também que tá começando, a mesma coisa. Eu acho que eu também não, como eu disse, né, não me vejo sem, por exemplo, um anel, sem uma pulseira. Hoje em dia eu consigo me ver sem colar pra algumas produções. Sim. Mas brinco, pulseira e anel não tem como. E tem até alguns colares, por exemplo, eu separei algumas coisas que pode mostrar? Pode, por favor. Essa é uma peça que a gente também considera um clássico, que é um aro perfeita, né? rígido. E agora que você falou, né, que de vez em quando você monta produções sem colar. Eu também. Mas se eu sinto que faz falta ou que eu quero incrementar um pouquinho mais, eu vou nisso aqui. E o bom é que ele chance combina, de não né, dar com certo. tudo, né? Exatamente. Então você pode estar com um brinco, né, mais liso, banhado, ou com uma peça cravejada que tenha pedra. A hora que você joga um aro desse, ele traz um toque, ele ilumina e ele vai estar sempre… é uma peça coringa, ela é atemporal, super. Ela vai estar sempre, né, dentro da resposta que você precisa ali. Exato. E então, o bom é que vale você muito consegue a pena. fazer mix com ele, né? Tipo, Consegue você não também. precisa só necessariamente usar ele. Agora, Não. se você é uma mulher mais maximalista… Você consegue usar ele, você consegue misturar também com uma corrente. Então, tipo, uma correntinha delicada com pingente e esse aro junto, fica uma proposta super linda. Super romântica, sabe? Num lugar um pouco mais delicado. Sim. A gente gosta bastante. E essa é uma peça que a gente… nunca deixa de ter no nosso portfólio. A gente entende que o mercado pode vir moda, passar moda, ele sempre vai procurar e consumir esse tipo de produto, sabe? Muito legal. Então é um item que a gente não tinha comentado, mas que vale a pena. Esse tipo de corrente também, a gente chama de corrente snake.
Essa corrente nunca sai de moda. É um investimento bem legal para quem tá começando. Tanto para colar quanto para pulseira, né? Exatamente. E ela tem em várias espessuras. Então, a gente até tem fotos incríveis de propostas de camadas com essa mesma corrente snake. Mais fina, mais grossa. É muito legal. E é uma dica fácil, assim. E tem uma outra dica que eu também acho muito legal para quem tá começando, Theo, e quer trazer uma informação, assim… quer estar dentro das peças coringa, das peças-chave, mas com um toque… Um toquezinho de sofisticação, um toquezinho de modernidade, é investir em produtos que tenham os 2 banhos. Ai, eu o prateado amo. E dourado. Gente, isso foi uma mudança na minha mente. Porque eu, por muito tempo, usava, tipo assim, se for dourado, tudo dourado. Sim, eu também era prata, assim. Tudo prata. Até que chegou o momento que a gente poderia misturar. Que a gente começou a ver que a combinação dos banhos davam muito certo. Então, tipo assim, juro… Eu amo funciona. E aí é legal, quem tem medo, eu não sei como combinar, investe numa peça que já traga as 2 cores. E daí o resto você fica livre pra faz misturar o caminho o que você vai quiser. seguir. Se você quiser seguir mais pro banho prateado, mais pro banho dourado, né, o rosa ou o ouro, tanto faz, porque a gente tem um produto ali que tá… E uma outra dica muito legal também, pra quem quer combinar o dourado e o prateado e também não sabe como, a gente sempre fala disso e funciona. No prata, né, no ródio ou na prata, enfim, você investe na peça que tem a pedra, a peça cravejada. No caso, a Riviera. No caso, uma Riviera, exatamente. E aí, o dourado, você deixa pra peça lisa que não tem pedra. Sim. Tá? Então, isso aqui funciona muito bem. Fica muito chique, fica muito elegante. Olha, eu não tenho aqui agora o inverso pra mostrar pra você, mas dá muita diferença. Se eu tivesse com a Snake prateada e a Riviera dourada, era outra proposta, outro resultado. Isso aqui fica muito legal. Então, é uma dica que a gente sempre dá. Tanto que essa outra peça aqui, que é um brinco-botão, ela tem a mesma proposta. A mesma brincadeira, que é o banho. E se a gente começar a reparar, na alta joalheria, sempre vai para esse caminho. Aonde tem pedra, no prata. E aonde é só área lisa, no ouro. Então é uma dica bem legal também para vocês anotarem aí, começarem a olhar com mais cuidado para isso. Porque é um jeitinho de vocês não errarem a combinação das 2 cores. Sim. E o design também desse brinco, né? Que ele não é quadrado, mas ele também não é redondo, ele é tipo assimétrico. Eu acho, assim, traz elemento tanto do sofisticado, porque ele é cravejado, quanto da modernidade por causa do design dele. Então, assim, gente, fica mais uma coisa de dica. Quando você quiser algo mais fashionista, por mais que possa ser uma peça que nem… Pra mim, isso aqui é um clássico. Eu vejo uma mulher clássica usando. Mas não é o óbvio. Sim. É tipo ser clássico, mas sem ser o óbvio. Essa peça representa muito isso. Né? Ela traz um formato mais atemporal, que é um brinco-botão. Sim. Mas com uma informação, como você comentou, muito mais moderna. Porque ela tem um formato que não é óbvio. Ela tem uma textura, ela tem uma brincadeira que mistura o riscadinho, né? O stripes, que a gente chama, com o cravejado. Então, muito bem observado novamente. Assim, faz muito sentido isso que você colocou. Muito linda, muito linda. É linda. E eu acho que essas dicas são as dicas, assim, que vão tornar ainda mais palpável para essas mulheres na hora de montar. E até pra mim, gente, tá? Muitas coisas que a Paula disse aqui servem de aprendizado pra mim, porque uma coisa que eu uso muito, que você comentou, quando eu quero misturar prata e dourado numa roupa que, tipo assim… Porque nem eu tô com um macacão que a tonalidade dele me lembra muito, me puxa muito pro prata. Tá. Principalmente porque os botões são prata, eu acho que o azul sempre, ele… Assim, a primeira cor que vem na minha mente quando eu penso em azul nessa tonalidade é o prata. Não me vem… Coordena bem. Não vem assim, não ressalta no meu olho o dourado. Só que eu prefiro 300 mil vezes mais o banho de ouro, ou seja, o dourado. Pra minha… Acho que no meu tom de pele, eu gosto mais. Acho que traz um pouquinho mais de maturidade também. Eu gosto muito com loira. Acho que fica lindo, pele clara. E eu acho que assim… O dourado, ele traz mais maturidade. Eu acho que o prata, ele traz mais jovialidade. Então, pra mim, que já tem uma cara, né, de nova, assim, trazer dourado pra mim, eu acho que traz um pouquinho mais de responsabilidade, sabe? Eu fui bem essa pessoa. Eu, quando adolescente, só usava prata. Eu não conseguia usar dourado. Eu achava que era coisa de
adulto, assim, sabe? Uma coisa. E de fato, hoje, com 35 anos, casada, com 2 filhos, eu também me identifico mais com o banho de ouro. Mas você sabe que a gente tem visto, assim, né? Falando agora do mundo da moda e tal, o ródio vindo com força. Tá. Né? Então, e tá mesmo. É legal a gente realmente se entender com as duas cores. Exato. Né? Saber brincar com elas e experimentar, né? Então, apesar de eu ser como você, eu focar mais no dourado, vira e mexe, eu acabo fazendo uma produção na prata. E eu acho que ela fica bem moderna. Sim. Fica bem legal. Sim, e também quando você não se sente bem pra usar só o prata, eu gosto de trazer daí essa brincadeira das duas tonalidades. Funciona. Porque me traz a confiança de que tem um dourado ali, que é o lugar que eu me sinto confortável, junto com o prata, que eu sinto a necessidade, mas que assim, é uma zona um pouco de desconforto, às vezes, pra mim. E quando junta os dois, acho que, tipo assim, traz aquela coisa, eu tenho um lugar seguro. É uma solução. E o lugar que, tipo, eu tô me ousando, sabe? E o mercado hoje tem muita oferta de produtos que tragam as duas cores. Sim. Então, vocês que estão começando vão facilmente encontrar essas peças que de fato trarão essa solução, vão te ajudar, né? E você vai se sentir segura. Tipo, eu tô combinando certo? Não tô. Já estão as duas ali. As duas cores estão ali, né? Então, acaba que tem clientes que estão muito assim no início, né? Dessa brincadeira, desse universo. E isso ajuda muito. Ajuda muito. Eu acho que é isso. Ai, que bom. Quero te agradecer. Como passa rápido, né, Passa Theo? muito rápido. Muito. A gente poderia ficar aqui, ó. Eu acho que eu tô falando faz 10 minutos. Pois é. E a gente, tipo… E assim, é o que eu sempre falo. Quando a gente engata, é difícil parar. Porque a vontade é de, tipo, continuar. Daí vira, tipo… E é um assunto gostoso, né? É um assunto que é prazeroso falar e que a gente se identifica. Exato, e que a gente sente prazer. E que é muito o seu universo, é muito você, é muito o seu dia a dia, né? E que é o seu também, né? Com certeza. Sem então, dúvida. eu quero muito te agradecer. Obrigada. Obrigada por compartilhar tantas dicas preciosas. Ai, que bom. Obrigada. Acredito que a gente vai ajudar muitas mulheres com esse espero que a gente podcast. consiga ajudar. E eu fico muito feliz mais uma vez. Eu te agradeço muito o convite. Imagina, eu Fiquei que muito agradeço. feliz de ter sido considerada, lembrada por você. E foi um prazer enorme estar aqui. O prazer foi meu te receber em casa e te ter aqui para compartilhar realmente seu conhecimento, aquilo que você tem muita autoridade para ajudar realmente muitas outras mulheres com a forma de se vestir, com os acessórios. Então, muito obrigada. Ai, que legal, eu que agradeço. Obrigada de coração. Imagina! Gente, é isso então. A gente fica por aqui. E espero que vocês possam realmente terem sido ajudadas com tudo aquilo que a gente compartilhou por aqui. E é isso. Beijo! Beijo, até!